mamães que oram, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e eu já quero aproveitar e pedir que se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, deixa o seu like e compartilha com todas as mamães que você conhece. O vídeo de hoje vai nos trazer um tema que é muito falado, mas pouco praticado. Inclusive, nós temos que aprender a praticá-lo mais para que possamos ensinar os nossos filhos. O tema de hoje é orar para que os nossos filhos sejam gratos a Deus por tudo que eles têm. A oração faz o trono Deus se levantar, faz o teste começar a clamar, que a vitória vem. E o que significa a palavra gratidão? Gratidão significa um reconhecimento por um benefício recebido. E lá em Efésios, no capítulo 5 e no versículo 20, o apóstolo Paulo vai nos escrever o seguinte: dando graças sempre por tudo ao nosso Deus e Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ser agradecido, ele vem dessa palavra graça, dar graças, render graças a Deus por tudo que nós temos. E quando o apóstolo Paulo ele registra essas palavras e falando assim, ó, que nós temos que ser gratos por tudo. E quando ele diz tudo, é realmente tudo. Porque quando nós às vezes achamos que nós temos pouco, tem alguém que tem muito menos do que nós. Quando às vezes nós achamos que nós temos alguma dor, tem alguém que está sentindo muito mais dor que nós. E é isso que nós temos que começar a viver para que nós consigamos passar para os nossos filhos. Porque a gente querer ensinar um valor para o nosso filho que nós não vivemos fica difícil. Nós queremos sim que os nossos filhos sejam pessoas boas. E um coração grato, um coração agradecido faz parte disso. Só que às vezes na correria do trabalho, na correria do dia a dia, a gente deixa de separar um tempo para passar esses valores que são fundamentais para a vida dos nossos filhos. E aqui nesse vídeo eu quero trazer algumas sugestões, algumas dicas de atividades que nós podemos fazer juntamente com os nossos filhos para que nós possamos exercitar e venhamos nos tornar mães e pais mais agradecidos e juntamente ensinar os nossos filhos, moldar neles um coração e um caráter grato a Deus por tudo que temos. A primeira dica que eu vou dar é se o seu filho já escreve, se ele já está começando a desenhar ou a escrever alguma coisinha, ou então se ele já escreve, é o bilhetinho da gratidão. Nós podemos praticar isso com os nossos filhos, ensinando eles a fazer um bilhete de gratidão com algumas frases de agradecimento à professora que mandou uma estrelinha no caderno, ao amiguinho que emprestou um material escolar ou que emprestou um brinquedo, a um titio ou uma titia que trouxe um presente, a alguém que fez uma gentileza para o nosso filho, para a nossa filha. Então, esse bilhetinho de agradecimento é uma maneira muito linda de mostrar ou ensinar os nossos filhos a serem gratos e, ao mesmo tempo, eles vão ver o sentimento de gratidão da pessoa que vai receber o bilhetinho. Então, eu achei, assim, uma sugestão muito bacana, muito linda e que vai espalhar amor por aí, vai ensinar, além de você estar exercitando a gratidão em você, ensinando o seu filho, você ainda vai estar instigando a outra pessoa a ser grata, a ser gentil. Gentileza gera mais gentileza. Então pensa só a corrente de gratidão que nós vamos estar espalhando por aí. A segunda dica é a melhor coisa que aconteceu no dia. É sempre bom a gente criar uma rotina com os nossos filhos, de ter um momento para conversar, de ver como foi o dia deles. E por mais que o Benjamin ele ainda não fale com a gente, né, ele não consiga conversar e criar um diálogo completo,
mas a gente já criou uma rotina que eu faço ele dormir todas as noites e eu faço uma oração por ele. Na oração eu já vou agradecendo pelo papai, pela mamãe. Mas se o seu filho já fala, uma ótima atividade, uma ótima opção de rotina para vocês criarem o hábito de serem agradecidos por tudo que aconteceu durante o dia, é você mãe, você pai, pedir para que o seu filho lembre de pelo menos uma coisa boa que aconteceu nesse dia. E quando ele lembrar disso, vocês agradecerem a Deus juntos por aquilo. Né? Ensinar o seu filho a ser grato a Deus pela aquela coisa maravilhosa que aconteceu no dia dele. A terceira dica é mostrar um mundo ao redor. Muitas das nossas crianças, elas não conseguem ser tão agradecidas assim pelo que têm, porque elas não conhecem as dificuldades muitas vezes que outras crianças passam. E elas não conseguem ver quão privilegiadas elas são com o que têm. Eu fico analisando às vezes, né, o Benjamin aqui, ele tem tantos brinquedos, ele tem uma casa confortável, nós não moramos numa mansão, mas ele tem uma casa confortável, ele tem um chinelinho, ele tem um sapatinho para vestir, ele tem uma roupinha cheirosinha, ele tem comida, né, sempre que ele tá com fome, sempre que ele tá com sede. Então, assim, ele tá crescendo com muitos privilégios, e isso é sim um privilégio. Ele está crescendo em um lar em que ele recebe carinho, ele recebe atenção, ele recebe amor, ele recebe correção. Então, ele vai crescer tendo isso como um padrão. E talvez ele tenha dificuldade para entender o quanto isso é importante e o quanto ele deve ser grato a isso. Então, a minha sugestão é que nós levamos os nossos filhos a conhecer o mundo ao nosso redor. Separar alguns brinquedos que estão ali, que não é mais usado, e levar o nosso filho junto para doar para crianças carentes. Na medida que eles vão vendo a dificuldade que outras crianças enfrentam, o sentimento de gratidão vai nascer no coraçãozinho deles. E eles vão entender o quanto eles têm. E que aquilo que eles têm é tão suficiente que eles podem dividir com outras crianças também. A quarta dica é: seja grato no dia a dia. Ensinar para os nossos filhos valores que nós não temos, que nós não vivemos, que nós não praticamos, é quase que sempre um caso perdido ou frustrante. Como eu já falei antes, se os nossos filhos não nos veem sendo gratos, vai ficar difícil querer impor isso para eles. E às vezes é muito normal os nossos filhos escutar nós reclamando do dia ruim, ou do trabalho, ou então que as contas estão acumuladas e a gente tem que pagar e não tem dinheiro. Vai chegar momentos em que eles vão nos ouvir reclamando por alguma coisa, mas eles também precisam nos ouvir agradecendo a Deus, dizendo a Deus o quanto nós somos gratos pela família linda que nós temos e por todas as coisas boas que acontecem na nossa vida. As crianças, elas agem e elas começam a pegar costume pelas repetições, pelas coisas que elas escutam dos pais. Então, se nós começarmos a ser mais gratos e a demonstrar essa gratidão através das nossas palavras, na nossa oração, é bem provável que os nossos pequenininhos vão pegar esse costume muito rápido e vão se tornar, assim, crianças mais gratas a Deus por aquilo que elas já têm. A quinta e a última dica é: dê responsabilidades aos seus filhos. Sempre que nós pedimos para eles fazer alguma coisa, é uma ótima oportunidade de nós agradecer a eles por isso, porque eles fizeram, porque eles cumpriram aquela responsabilidade que nós os entregamos. Ou então, eu sempre faço isso com o Benjamin, quando ele é obediente, quando ele vai mexer em alguma coisa que ele não pode, e eu falo: filho, não pega isso, vem aqui pegar outro brinquedo.
Ou ele vai e abre a gaveta dos talheres e eu falo, filho, fecha a gaveta. Ele olha pra mim, ele empurra a gaveta e fecha. Eu olho pra ele, parabéns, filha, a mamãe ficou muito feliz porque você obedeceu. E ele imediatamente dá um sorrisinho e ele bate palminha comemorando porque ele viu que a obediência dele gerou em mim uma gratidão, gerou em mim um sentimento de felicidade, de reconhecimento por algo que ele fez. Então dê responsabilidade aos seus filhos, entregue alguma coisa na mão deles para fazer e na medida que eles fizerem, retribua isso de uma maneira linda, mostre para eles a tua gratidão por eles terem feito aquilo que você colocou na mãozinha deles para fazer. E depois dessas 5 dicas, o que eu quero falar para encerrar o vídeo é que se nós aprendermos a ser mais gratos, se nós ensinarmos os nossos filhos a serem mais gratos a Deus, com toda certeza, vocês, nós vamos colher os frutos da gratidão, porque o Senhor ele tem prazer em um coração agradecido. A Bíblia fala, foste fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. Quando nós sabemos agradecer a Deus pelo pouquinho que nós temos, Deus com certeza vai se encarregar de nos fazer triunfar e de conquistar coisas maiores, porque Ele tem prazer na nossa gratidão. Deus tem prazer em quando nós dobramos o nosso joelho ou quando nós elevamos o nosso pensamento a Ele e agradecemos por isso. E se nós que somos adultos deixamos Deus felizes em sermos gratos, imagina nós ensinando os nossos filhos a serem agradecidos a Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti por essa palavra. E como o apóstolo Paulo fala em Efésios, no capítulo 5 e no versículo 20, em tudo nós te agradecemos, em tudo nós te damos graças, Senhor. Eu te agradeço por cada mamãe que está me ouvindo, por cada papai que está me ouvindo, por cada família, Senhor, que vai ser transformada através dessa palavra. Eu te agradeço, Senhor, pelas nossas famílias. Eu te agradeço pelo teu cuidado, Jesus. Eu te agradeço, Pai, pelas nossas casas, porque temos trabalho, porque temos saúde, porque temos força. E ainda que nos falte alguma dessas coisas, eu te agradeço porque nós sabemos que o Senhor é fiel e o Senhor é poderoso para fazer um milagre na nossa vida. Ah, Senhor, pode ser que tenha alguém me assistindo e que esteja falando no seu coração que não tem motivos tão grandes para ser grato a Ti. Pode ser que tenha alguém que está me ouvindo, Senhor, que está passando por uma enfermidade, que está passando por um momento difícil financeiramente na sua casa. Pode ser que tenha alguém me ouvindo, Senhor, que esteja passando por uma luta no seu trabalho, que esteja, Senhor, passando por uma luta, por uma dificuldade muito grande no seu lar, na sua família. E quem sabe não tenha achado motivo suficiente para ser grato, para ser grata a Ti. Mas que a partir dessa oração, Senhor, os nossos olhos possam se abrir e nós possamos enxergar quantos motivos temos, Senhor, para ser gratos ao Senhor e confiar em Ti, que o Senhor é poderoso e que o Senhor vai entrar com providência naquilo que essa família necessita. E em nome de Jesus, Pai, com a autoridade que o nome de Jesus me dá, eu profetizo agora a vitória para ele, a vitória para ela, a vitória para essa família, Senhor, a solução, a providência do Senhor sobre essa casa, em o nome de Jesus, amém. Obrigada por me assistir, obrigada por ficar comigo, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e vamos agradecer ao Senhor porque Ele é bom, em todo o tempo Deus é bom. Beijo.